A vida, em muitos momentos, nos coloca à prova de maneiras inesperadas. Há dias em que nos sentimos esgotados, emocionalmente abalados e sem direção. O dinheiro pode faltar, os relacionamentos se desgastar e as responsabilidades parecerem um fardo impossível de carregar. Essa sensação de desamparo é mais comum do que parece. Até mesmo figuras históricas admiradas como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio enfrentaram dores profundas, perdas, solidão e desvalorização. Não foram super-humanos, foram seres humanos que também sentiram tristeza, angústia e ansiedade. A diferença é que eles encontraram caminhos para lidar com tudo isso, caminhos que hoje vamos redescobrir juntos. Marco Aurélio, apesar de seu poder como imperador, registrava com frequência seus momentos de dúvida e sofrimento em seus escritos. E foi através desses registros que ele chegou a uma verdade poderosa. Nossos pensamentos moldam nossa experiência. Quando nos entregamos ao pessimismo, à crítica interna e à ruminação constante, a vida se torna ainda mais pesada. Mas quando aprendemos a observar, compreender e reorientar esses pensamentos, algo começa a mudar por dentro. O estoicismo não é uma fórmula mágica, mas uma prática de clareza. Hoje vamos mergulhar em 10 exercícios estoicos que atuam como verdadeiros antídotos contra a ansiedade, a tristeza e o sentimento de impotência. O primeiro exercício é simples e, ao mesmo tempo, profundo. Seja um aliado de si mesmo. Demétrio de Alexandria, um sábio estoico, certa vez caminhava pelas ruas de Atenas quando ouviu um homem se xingando em voz alta. Ele se aproximou e disse com firmeza: "Você não está falando com um inimigo. Seja mais gentil consigo mesmo." Essa cena antiga ecoa uma verdade moderna. Somos, muitas vezes, nossos piores inimigos. Alimentamos pensamentos autodepreciativos, exigências impossíveis e críticas implacáveis. Mas se quisermos vencer a ansiedade, precisamos primeiro nos tornar nossos próprios aliados, com gentileza, paciência e compreensão. Tratar-se com bondade não significa se acomodar ou evitar responsabilidade. Significa reconhecer que o caminho da autocrítica dura raramente leva ao crescimento verdadeiro. Sêneca já alertava que ninguém avança com um chicote nas costas o tempo todo. Crescimento real vem da reflexão consciente, da aceitação das falhas como parte da jornada e da coragem para recomeçar com mais sabedoria. Isso exige que mudemos a forma como conversamos conosco. Substituir o "não sou bom o bastante" por "estou aprendendo" já é um passo gigante rumo à transformação. A prática da atenção plena pode nos ajudar nesse processo. Quando a mente começa a se agitar com medos sobre o futuro ou culpas do passado, o simples ato de respirar com consciência pode nos devolver ao presente. Técnica de respiração, meditação e momentos de pausa durante o dia são ferramentas poderosas. Elas nos lembram que temos um corpo, que estamos vivos e que o agora é sempre o único lugar onde podemos agir. O estoicismo valoriza o momento presente, porque é nele que a virtude se manifesta. Cultivar a presença nos ensina que não precisamos de heróis externos, apenas de reconexão interna. Você merece compaixão, não como um favor, mas como um direito. Essa compaixão começa dentro de você e se espalha pelo modo como você encara seus dias, seus erros, seus limites. Antes de continuar, reflita. Quando foi a última vez que você foi verdadeiramente gentil consigo mesmo? A prática da gentileza interior é o primeiro passo de uma jornada de fortalecimento emocional. Sem ela, todos os outros remédios se tornam mais difíceis de aplicar. Com ela, tudo começa a se alinhar. E assim, seguimos para o próximo exercício, que trata do cuidado ativo com a saúde mental. Cuidar da mente não é um luxo, é uma necessidade. O segundo exercício estoico nos convida a reservar tempo para esse cuidado essencial. Sêneca, sempre atento ao valor da introspecção, dizia que a mente precisa ser nutrida tanto quanto o corpo. Caminhadas ao ar livre, respiração profunda, silêncio voluntário, tudo isso são práticas simples que funcionam como bálsamos para o espírito. Quando negligenciamos esses momentos de presença, corremos o risco de sermos dominados pelo cansaço interno, o que amplifica sentimentos como ansiedade e desânimo. O mundo moderno nos estimula a correr,
mas a sabedoria estoica nos lembra de pausar. Essas pausas não servem apenas para descansar, mas para reorganizar o caos interior. Quando colocamos o corpo em movimento com leveza, seja por meio de exercícios físicos ou respiração consciente, permitimos que a mente se acalme e que pensamentos confusos se assentem. Não se trata de praticar algo complexo ou inatingível. Um simples alongamento matinal, alguns minutos de silêncio com os olhos fechados, ou mesmo sentar-se sob a luz do sol por alguns instantes. Tudo isso pode ser o início de um novo hábito mental. E é nesse espaço interno que a paz começa a se manifestar. A filosofia estoica não separa corpo e mente como elementos distantes. Eles estão interligados. Quando nos exercitamos, o corpo libera substâncias como serotonina e endorfina, que elevam o humor e reduzem o estresse. Esse é o ciclo virtuoso. Movimento gera bem-estar. Bem-estar gera clareza, e clareza nos aproxima da sabedoria. Por isso, o estoico é alguém que se move, não por vaidade ou obrigação, mas porque entende que o movimento físico sustenta o equilíbrio emocional. Mesmo que você sinta preguiça ou desânimo, lembre-se, o difícil é começar. Mas uma vez iniciado, o corpo pede continuidade. E se ir à academia parece um obstáculo, não desanime. Hoje temos acesso a recursos incríveis sem sair de casa. Aulas de yoga, meditação guiada, alongamento, tai chi, musculação com o peso do próprio corpo, tudo disponível gratuitamente. O importante é não cair na armadilha da procrastinação. Pensamentos como "eu já tenho muita coisa para fazer" ou "depois eu começo" sabotam o que está ao nosso alcance. 30 minutos de dedicação diária podem transformar seu estado emocional. A constância vale mais do que a intensidade. É o hábito, e não o esforço esporádico, que constrói uma mente saudável. Sêneca afirmava que devemos nos libertar de tudo que atrasa o florescimento da alma, e isso começa com escolhas pequenas, porém consistentes. Quando trocamos o rolar ansioso do celular por uma caminhada consciente, estamos de forma prática, escolhendo a sanidade. Essa lucidez começa a se refletir nas relações, nas decisões e até no modo como reagimos aos imprevistos do cotidiano. O estoicismo nos oferece, assim, um convite direto. Pare de esperar o momento ideal e comece com o que tem. A mente não se renova por decreto. Ela se transforma por ação constante. Com esse princípio claro, podemos seguir para o terceiro exercício estoico: aceitar aquilo que não está sob nosso controle. Talvez essa seja uma das lições mais conhecidas da filosofia estoica, mas também uma das mais difíceis de praticar. Aceitar não é resignar-se. É reconhecer o limite entre o que podemos mudar e o que devemos simplesmente acolher. Quando resistimos à realidade como ela é, criamos sofrimento desnecessário. Por isso, aprender a acolher o que a vida nos apresenta com serenidade é um passo poderoso em direção à liberdade interior. O terceiro exercício estoico nos convida a acolher a realidade sem resistência inútil. Epicteto costumava dizer: não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como realmente acontecem, e sua vida será tranquila. Essa máxima parece simples, mas seu impacto é profundo. Aceitar os fatos como são, em vez de lutar contra eles, nos liberta de muito sofrimento. Isso não significa passividade, significa discernimento. Há situações que, por mais que tentemos, estão fora do nosso alcance. Uma doença, a morte de alguém querido, uma perda financeira, uma injustiça. A verdadeira sabedoria está em agir quando possível e aceitar com serenidade quando não é. Os estoicos viam essa aceitação como um alinhamento com a natureza. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que tudo o que acontece, de alguma forma, é necessário para a ordem universal. Ele nos convida a parar de nos ver como vítimas de um caos e passar a agir como partes conscientes de um todo maior. Assim como as ondas obedecem à maré e as estações obedecem ao tempo, nós também temos momentos de luz e de sombra. O sofrimento surge quando queremos congelar a realidade em um estado ideal que nunca existirá. A aceitação estoica, nesse sentido, não é desistência, é adaptação lúcida. Zenão, o fundador do estoicismo, explicava esse conceito com uma imagem muito marcante: a do cão amarrado a uma carroça. O cão tem duas opções:
resistir e ser arrastado com dor, ou seguir a carroça com leveza. A carroça representa tudo aquilo que está fora do nosso controle: a economia, o clima, as decisões alheias, as perdas inevitáveis. Podemos espernear e reclamar, ou podemos seguir caminhando com dignidade. Ao aceitar o movimento da carroça, o cão não perde sua liberdade. Ele a redescobre dentro dos limites que lhe são dados. Essa metáfora simples pode mudar a forma como enfrentamos adversidades. É natural sentir raiva ou tristeza diante do que não escolhemos. Porém, insistir em emoções que não mudam o curso dos acontecimentos é como tentar impedir a chuva com as mãos. A pergunta que o estoico faz diante de um revés é: o que depende de mim agora? Se algo foge do nosso alcance, nos resta ajustar nossa atitude. Se algo pode ser mudado, então deve ser feito com coragem. Mas se não pode, o único caminho é a aceitação. Resistir ao inevitável é ser arrastado pela vida. Aceitar o inevitável é caminhar com leveza e força. Ao reconhecer os limites do nosso poder, paradoxalmente, nos tornamos mais poderosos. A energia que antes era desperdiçada em frustração passa a ser usada com sabedoria. Passamos a focar nas pequenas decisões cotidianas que realmente importam: como reagimos a uma crítica, como lidamos com uma perda, como nos comportamos diante do que não podemos evitar. O estoicismo nos devolve para o nosso centro. Nele, descobrimos que não somos vítimas, mas protagonistas de nossas reações. A realidade pode ser dura, mas nossa resposta pode ser firme e serena. Esse acolhimento da realidade nos prepara para o quarto exercício estoico: cultivar a gratidão e abandonar a busca incessante por mais. Muitos sofrem não porque têm pouco, mas porque acham que deveriam ter mais. Vivem eternamente insatisfeitos, como se a felicidade estivesse sempre um passo à frente. Os estoicos nos mostram outro caminho, o da apreciação do que já temos, do que já somos. A gratidão para eles não é uma emoção superficial, mas uma postura filosófica profunda que transforma o olhar e liberta da ansiedade. O quarto exercício estoico nos chama a praticar a gratidão de forma consciente. Num mundo obcecado por conquistas e metas cada vez mais altas, a filosofia estoica nos convida a fazer uma pausa e perguntar: e se tudo que eu preciso já estiver aqui? A busca constante por mais reconhecimento, mais dinheiro, mais validação, pode nos cegar para aquilo que já conquistamos. É como correr em uma esteira. Muito esforço, pouca direção. Sêneca alertava que o desejo de obter constantemente nos torna escravos. A gratidão é o antídoto. Ela nos ancora no presente, lembrando que há beleza no que já existe. Imagine que você finalmente alcança o cargo que tanto desejava ou realiza um sonho antigo. Por alguns dias, talvez até semanas, você se sinta pleno. Mas, com o tempo, surge uma nova inquietação. É o desejo por algo maior, mais impressionante. Esse ciclo vicioso nos mantém insatisfeitos. A gratidão quebra esse padrão. Ela não anula nossas metas, mas nos ensina a apreciá-las sem tornar a felicidade refém do futuro. O estoico não deixa de sonhar. Ele apenas não se perde no sonho. Ele olha para o agora e diz: isso basta. E nessa simplicidade encontra paz. O estoicismo nos lembra que o valor real da vida está naquilo que é interno. Características como coragem, honestidade, sabedoria e justiça são conquistas que ninguém pode tirar. Não dependem de status, aplausos ou fortuna. Quando cultivamos essas virtudes, passamos a perceber que a felicidade não é um prêmio, mas uma expressão natural de quem vive em harmonia com sua essência. O que nos faz bem, de verdade, é sermos coerentes com aquilo que acreditamos. Buscar sempre mais fora de nós é esquecer que o verdadeiro ouro da vida está na nossa alma e não no mundo externo. Muitos problemas emocionais têm raiz na comparação. Ao olhar para a vida dos outros como referência de sucesso, nos sentimos constantemente atrás. A prática da gratidão corta esse mal pela raiz. Ela nos convida a olhar para dentro e reconhecer: eu já tenho muito. Essa simples mudança de foco nos libera do peso da inveja e da frustração. Marco Aurélio escrevia que tudo o que precisamos para viver bem já está ao nosso alcance. Basta olhar com olhos atentos. E quando fazemos isso, descobrimos que há abundância nas coisas mais simples,
Um abraço, um momento de silêncio, a capacidade de aprender com os próprios erros. Além disso, viver com gratidão também nos torna menos exigentes com os outros. Passamos a valorizar os gestos simples, as palavras sinceras, os encontros autênticos. Isso cria um círculo virtuoso. Quanto mais gratos somos, mais leves nos tornamos. E quanto mais leves, mais nos conectamos com o que realmente importa. Os estoicos sabiam que não se trata de viver com pouco, mas de precisar de menos. Essa diferença muda tudo. Quando paramos de exigir tanto da vida, ela deixa de nos parecer uma devedora constante e passa a ser uma doadora generosa. Esse estado de contentamento nos prepara para o quinto exercício estoico: manter o foco no próprio caminho. Em uma época onde somos bombardeados por vidas alheias nas redes sociais, é fácil se perder em comparações. Mas Sêneca nos presenteou com um conceito chamado eutimia, a tranquilidade de seguir seu próprio rumo, sem se desviar por pressões externas. Quando cultivamos esse tipo de clareza, deixamos de ser reféns das expectativas dos outros e passamos a caminhar com firmeza no nosso próprio ritmo. Seguir o próprio caminho exige coragem. O mundo moderno insiste em nos comparar, nos medir e nos distrair. O conceito de eutimia, resgatado por Sêneca, é uma resposta estoica a esse barulho constante. Trata-se de alcançar uma tranquilidade firme, que vem de dentro, ao nos mantermos fiéis à nossa jornada, sem nos desviar pelas expectativas externas. Eutimia não é isolamento, é autonomia. É saber que sua paz não depende de aplausos, curtidas ou validação. Enquanto todos correm para parecer bem-sucedidos, o estoico caminha com serenidade, porque sabe o que realmente está buscando. Esse foco interior é vital em tempos de exposição constante. As redes sociais, os noticiários e as comparações diárias minam nossa estabilidade. Quando vemos alguém conquistando algo que ainda não temos, é fácil cair na armadilha da comparação. O problema não está em celebrar as vitórias alheias, mas em transformar essas referências em medidores do nosso valor. Isso nos distrai, nos desvia e nos deixa ansiosos. Marco Aurélio alertava: não desperdice o restante da sua vida pensando nos outros. A vida é breve demais para ser vivida com os olhos voltados para fora o tempo todo. Valorizar o próprio progresso, mesmo que pequeno, é um dos maiores antídotos contra a ansiedade causada pela comparação. O que importa não é onde você está em relação aos outros, mas onde está em relação a quem você era. Um pequeno avanço interno, uma decisão mais consciente, um dia em que você escolheu a calma em vez da impulsividade, tudo isso é crescimento. Os estoicos nos ensinam a enxergar a virtude no cotidiano, nas escolhas discretas, nos gestos firmes e silenciosos. Eles sabiam que a excelência é construída de dentro para fora e não exibida como troféu. Não se trata de ignorar o mundo, mas de priorizar sua essência. Quando investimos nossa atenção em metas que são verdadeiramente nossas, sentimos uma energia renovada. A clareza de propósito é como uma bússola. Mesmo em meio ao caos, ela aponta o caminho. Ao evitar o ruído das opiniões externas, ganhamos força para tomar decisões mais alinhadas com nossos valores, e isso, por si só, já reduz uma enorme carga de ansiedade e tristeza. A comparação paralisa, o foco liberta. Saber o que você quer e por quê é uma das armas mais poderosas contra o sofrimento emocional. Em vez de se perder tentando imitar o sucesso alheio, o estoico escolhe aprofundar sua própria identidade. Isso exige atenção, presença e prática. Cada vez que você silencia o impulso de se comparar e volta os olhos para sua própria estrada, você fortalece sua mente. É como fortalecer um músculo com treino constante. A diferença é que, nesse caso, o músculo é sua consciência. E quando ela está desperta, uma tempestade externa é forte o bastante para te derrubar. Sêneca dizia que o homem que segue sua consciência está sempre em boa companhia, mesmo quando está sozinho. Essa firmeza interna nos prepara para o sexto exercício estoico: ampliar a perspectiva. Às vezes estamos tão imersos em nossos problemas que eles parecem gigantescos. Mas quando adotamos uma visão mais ampla, percebemos que aquilo que nos angustia hoje talvez não tenha importância amanhã.
Marco Aurélio, governando o Império Romano, entendia a efemeridade das coisas humanas. Ele escrevia sobre como até os grandes reis e os homens mais poderosos do passado foram esquecidos. Esse olhar distanciado nos ajuda a reduzir a ansiedade e nos reconectar com o que realmente importa. A ampliação da perspectiva é uma das ferramentas mais transformadoras do estoicismo. Marco Aurélio, apesar de estar à frente do império mais poderoso do mundo, costumava se lembrar da pequenez de todas as coisas humanas diante do universo. Ele escrevia que, mesmo sendo imperador, tudo o que possuía e fazia seria esquecido com o tempo. Esse exercício de distanciamento, longe de causar desânimo, gera alívio. Quando percebemos que nossas angústias são pequenas diante da imensidão da existência, ganhamos fôlego. É como sair de um quarto escuro e apertado para uma paisagem ampla e silenciosa. Esse tipo de visão nos permite relativizar o que sentimos. Às vezes, estamos tão presos em um problema ou situação que perdemos a noção de proporção. Uma crítica, um erro cometido, uma frustração, tudo isso parece ganhar dimensões gigantescas quando olhado de perto demais. Mas quando afastamos o olhar e observamos o quadro maior, vemos que aquilo que hoje nos tira o sono, talvez daqui a um ano nem sequer seja lembrado. Essa prática mental não elimina a dor, mas a suaviza. Dá-nos espaço para respirar, pensar e escolher melhor como reagir. Platão dizia que o tempo é a imagem móvel da eternidade. Marco Aurélio ecoa essa ideia quando escreve que a vida é um sopro. A consciência dessa transitoriedade, longe de nos deixar apáticos, pode nos tornar mais compassivos, mais presentes e menos arrogantes. Afinal, se tudo passa, por que gastar tanta energia com o que não podemos controlar? Por que alimentar rancores? Por que se prender a feridas antigas? O estoico aprende a se desapegar não por frieza, mas por clareza. Ele entende que a impermanência é um fato da vida, e não uma tragédia. A Bíblia, em Eclesiastes, diz que as gerações vêm e vão, mas a terra permanece para sempre. Essa é a mesma ideia que os estoicos carregavam. Nossos problemas não são inéditos, nossos sentimentos não são únicos. Muitos já passaram pelo que passamos, e muitos ainda passarão. Esse pensamento nos tira do centro do mundo e nos convida a participar, com humildade, do grande fluxo da existência. A tristeza se suaviza quando deixamos de nos sentir especiais no sofrimento. E a ansiedade diminui quando percebemos que o tempo tem seu próprio ritmo e que ele segue, com ou sem a nossa permissão. Ao ampliar a visão, começamos a dar menos valor ao que antes parecia tão decisivo. O número de curtidas em uma postagem, o comentário maldoso de alguém, a promoção que não veio, tudo isso perde força quando olhamos para o horizonte mais amplo. A filosofia estoica nos chama a sair da superfície e mergulhar na profundidade. A pergunta que Marco Aurélio nos deixaria aqui é: isso que tanto te incomoda vai importar daqui a 5 anos? E daqui a 50? Muitas vezes, a resposta é não. E se é não, talvez não mereça tanto espaço na sua mente hoje. Essa reflexão abre espaço para o 7º exercício estoico. Lembrar que tudo é passageiro, desde a fama até a dor, desde o aplauso até a crítica, tudo, sem exceção, tem um fim. E ao entender essa verdade, não como uma frase bonita, mas como uma realidade cotidiana, começamos a viver com mais leveza. Não damos tanta importância ao que nos envaidece nem ao que nos fere. Vivemos com mais equilíbrio, mais centramento. A impermanência, em vez de nos desesperar, pode nos libertar. Afinal, se tudo passa, até os piores dias também passarão. O 7º exercício estoico gira em torno de uma verdade simples, mas muitas vezes ignorada. Tudo é passageiro. Em um mundo onde likes, curtidas e seguidores se tornaram novas formas de status, é fácil cair na ilusão de que precisamos ser admirados para nos sentirmos vivos. A busca por reconhecimento externo, no entanto, nos aprisiona em um ciclo sem fim. Quantas vezes você já postou algo esperando uma resposta e, ao não recebê-la, sentiu-se rejeitado ou invisível? Marco Aurélio alertava que até Alexandre, o Grande, e seu humilde cocheiro, ao final, terminam no mesmo lugar, enterrados na mesma terra. Fama e anonimato, sucesso e fracasso, tudo acaba do mesmo modo. Há um ditado que expressa essa mesma ideia. No final do jogo,
reis e peões vão para a mesma caixa. Essa frase, repetida por sábios ao longo dos séculos, nos lembra que o valor real da vida não está na posição que ocupamos, mas na maneira como vivemos. A filosofia estoica nos desafia a abandonar a obsessão pelo status. Ela nos convida a perguntar: o que realmente importa quando tiramos o verniz da vaidade? O estoico responde: importa ser uma boa pessoa, agir com virtude, manter a calma, ser justo, ter coragem. São esses os valores que permanecem. É claro que vivemos em sociedade e que a reputação tem seu papel, mas quando ela se torna a base da nossa autoestima, estamos construindo sobre areia. Se hoje todos nos aplaudem, amanhã podem nos esquecer. Se hoje somos elogiados, amanhã poderemos ser criticados. O estoico não se deixa abalar nem por uma coisa nem pela outra. Ele sabe que tudo passa. A aprovação dos outros é efêmera. Já a paz de quem vive com integridade é sólida. Buscar agradar a todos é uma receita certa para o desgaste emocional. Em vez disso, busque agradar à sua consciência. Outro ponto importante é que a impermanência não se aplica apenas aos elogios e à fama. Ela também vale para a dor, a tristeza, a solidão e a ansiedade. Nenhuma emoção é permanente. Elas vêm e vão, como ondas. Saber disso muda a forma como lidamos com os dias difíceis. Em vez de desesperar-se, o estoico observa, espera e confia. Ele lembra a si mesmo: isso também vai passar. Essa certeza lhe dá força para atravessar as tempestades com serenidade. A consciência da impermanência não tira a dor, mas impede que ela se torne permanente em nossa mente. Aceitar que tudo muda também nos dá liberdade para agir com mais leveza. Se nada dura para sempre, por que não tentar? Por que se prender tanto ao medo de errar? O erro também passará. O julgamento também será esquecido. A vergonha também se dissolverá com o tempo. Os estoicos nos libertam de viver como se tudo fosse definitivo. Eles nos mostram que a vida se renova a cada instante e que podemos recomeçar quantas vezes for necessário. Isso nos devolve o poder de agir, de tentar, de viver sem tantas amarras. Esse entendimento nos prepara para o 8º exercício estoico: enfrentar as adversidades de frente. A vida não é feita apenas de dias calmos. Os momentos difíceis são inevitáveis. Mas, segundo Sêneca, ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou provações. É na dificuldade que testamos nosso caráter, que descobrimos a profundidade da nossa força interior. Fugir dos obstáculos é perder a chance de se conhecer melhor. Encará-los com coragem é caminhar no sentido da maturidade emocional. A dor, nesse contexto, deixa de ser inimiga e passa a ser mestre. Encarar as adversidades de frente é uma das lições mais poderosas do estoicismo. Sêneca afirmava que aqueles que nunca enfrentaram dificuldades acabam se tornando frágeis diante da vida. A ausência de desafios pode até parecer conforto, mas na prática ela nos priva de testar e desenvolver nosso caráter. Quando tudo vai bem, é fácil parecer calmo, justo, equilibrado, mas é quando o chão desaparece sob nossos pés que descobrimos quem realmente somos. O estoico entende que os momentos difíceis são convites para crescer, não punições. Ele olha para a dificuldade como um campo de treino para a virtude. Epicteto reforçava essa visão ao afirmar que as dificuldades mostram o valor de uma pessoa. Não são os elogios que revelam o caráter, mas sim a maneira como enfrentamos a dor, a perda, a decepção. Isso não significa que o sofrimento é desejado, mas que ele pode ser usado com sabedoria. Uma adversidade enfrentada com serenidade se transforma em força. Um problema resolvido com dignidade se torna autoconfiança. O estoico aprende a transformar os obstáculos em degraus. Ele sabe que toda dor traz consigo uma lição e que resistir ao aprendizado é prolongar o sofrimento. Claro que o instinto natural é buscar o caminho mais fácil. Mas o estoico não está aqui para viver apenas o que é confortável. Ele está em busca de excelência. E a excelência não se desenvolve na calmaria, mas na tempestade. Quando tudo parece dar errado, quando o plano falha, quando a vida frustra nossas expectativas, ali está a chance de aplicar o que foi aprendido na teoria. Paciência, coragem, presença, humildade são virtudes que só se tornam reais
quando colocadas em prática sob pressão. Por isso, o estoico não foge das dificuldades. Ele caminha em direção a elas com firmeza. Esse movimento de enfrentamento consciente modifica profundamente a maneira como lidamos com a ansiedade e a tristeza. Quando adotamos a postura estoica, deixamos de esperar que o mundo se ajuste ao nosso desejo. Passamos a nos adaptar à realidade com inteligência emocional. Isso reduz a frustração, porque aceitamos que os problemas não são desvios, mas parte natural do caminho. O sofrimento passa a ser enfrentado com menos desespero e mais clareza. Mesmo que a dor ainda exista, ela já não nos paralisa. Aprendemos a agir mesmo com medo, a continuar mesmo com dúvidas. É por isso que, diante de uma situação difícil, o estoico pergunta a si mesmo: como posso crescer com isso? A resposta pode não vir na hora. Às vezes, só com o tempo conseguimos enxergar o valor de certas experiências. Mas o simples fato de fazer essa pergunta muda a perspectiva. Em vez de se ver como vítima, você começa a se ver como alguém em construção. Isso já fortalece, já traz movimento, já afasta o desânimo. E quando você começa a perceber que, apesar da dor, está se tornando mais forte, mais lúcido e mais maduro, nasce dentro de você uma confiança que ninguém pode tirar. Essa confiança prepara o terreno para o 9º exercício estoico: lembrar que cada novo dia é uma nova oportunidade. Assim como um vendedor começa o mês com metas zeradas, nós também podemos recomeçar a cada manhã. Não importa o que aconteceu ontem, a vida se renova diariamente. Esse reinício constante é uma das maiores dádivas da existência. E quem vive com essa consciência deixa o passado onde ele pertence para trás e caminha com mais leveza rumo ao que ainda pode ser construído. O 9º exercício estoico nos lembra de uma verdade libertadora: cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar. Não importa se ontem você falhou, se agiu com impulsividade, se perdeu no medo ou na tristeza. O que passou já não está mais ao seu alcance. Mas o que você faz com o agora, isso sim está em suas mãos. No mundo das vendas, existe uma frase recorrente: o vendedor não tem passado. A cada início de mês ele começa do zero, independentemente do desempenho anterior. Essa abordagem é perfeitamente aplicável à vida. O estoico acorda com a mente limpa, pronto para viver o que precisa ser vivido, sem arrastar os pesos desnecessários de ontem. Esse recomeço não ignora os erros, mas os trata com compaixão e aprendizado. A vida não exige perfeição, exige presença. Os estoicos entendiam que viver bem não é acertar sempre, mas é sim levantar-se sempre que cair. Como a natureza que renova os ciclos, nós também podemos florescer de novo. A beleza em cada tentativa, em cada manhã em que decidimos agir melhor, pensar com mais clareza e reagir com mais calma. A constância desses pequenos recomeços é o que constrói uma vida com propósito. Não precisamos de grandes revoluções. Precisamos de pequenas decisões conscientes repetidas com dedicação. É natural, porém, que o passado insista em visitar nossos pensamentos. Memórias dolorosas, arrependimentos e situações mal resolvidas às vezes nos assombram. Mas o estoicismo nos lembra de que não somos reféns do que passou. Somos autores do que escolhemos fazer a partir de agora. Marco Aurélio dizia: a perda não é nada além da mudança, e a mudança é a natureza da vida. Se até a natureza muda a cada estação, por que insistimos em viver presos às mesmas dores? Soltar o passado é um ato de coragem. É reconhecer que ele já cumpriu seu papel e que agora é hora de virar a página. Outro aspecto fundamental do recomeço diário é entender que ele não precisa ser dramático ou visível. Às vezes, mudar é apenas respirar fundo e escolher o silêncio em vez da discussão, ou tomar uma atitude diferente diante de algo que sempre nos desestabilizou. O estoico não precisa anunciar suas transformações. Ele apenas vive a mudança, dia após dia, gesto após gesto, escolha após escolha. E quando olhamos para trás, percebemos que já somos outra pessoa, não por mágica, mas por construção. Uma construção paciente e consciente, feita com base em princípios e não em impulsos. Essa capacidade de reinício fortalece nossa resiliência emocional. Quando sabemos que sempre podemos tentar de novo, a ansiedade perde força.
O erro deixa de ser sentença e passa a ser lição. A tristeza não nos afoga mais, porque sabemos que o sol nasce novamente. Os estoicos ensinavam que a vida não se mede pelos momentos de perfeição, mas pela capacidade de seguir com dignidade, mesmo nos momentos difíceis. É essa constância serena que forja uma alma forte, não os picos de glória ou os dias de aplausos. E com essa mentalidade de renovação, abrimos espaço para o 10º exercício estoico: aprender a olhar além das emoções. Muitas vezes, não é a realidade que nos fere, mas a forma como a interpretamos. Uma mensagem ignorada, uma fala ríspida, uma situação incômoda. Tudo isso pode ser lido de 1000 formas diferentes. O problema está em como damos significado a essas experiências. Ao separar o fato da emoção, o estoico aprende a enxergar com mais objetividade. Ele não nega o que sente, mas se recusa a ser comandado por reações impulsivas. O 10º exercício estoico nos convida a desenvolver um olhar mais objetivo sobre a realidade. Muitas das nossas dores emocionais não nascem dos fatos em si, mas da forma como os interpretamos. Receber uma mensagem atrasada, por exemplo, pode gerar uma tempestade de pensamentos. Ele está me ignorando. Ela não se importa. Eu devo ter feito algo errado. Mas e se o outro apenas estiver ocupado? E se não for nada pessoal? Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Essa simples ideia tem o poder de transformar profundamente nossa maneira de viver. Imagine suas emoções como um termostato. Se ele está desregulado, qualquer acontecimento cotidiano pode acionar reações desproporcionais. Uma crítica vira um ataque, um silêncio vira um desprezo, um atraso vira uma rejeição, e a ansiedade cresce a partir dessas interpretações distorcidas. O estoico aprende a identificar esse mecanismo e a intervir com racionalidade. Ele observa o que sente, mas não se confunde com o sentimento. Ele pergunta: isso é verdade ou é só uma suposição? Esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta é onde mora a liberdade emocional. Não se trata de ignorar os sentimentos, mas de colocar luz sobre eles. O estoico não reprime, mas examina. Ele busca entender de onde vem a emoção, qual julgamento está alimentando aquele estado mental e se esse julgamento é justo. Muitas vezes, o que dói não é o que aconteceu, mas a história que contamos para nós mesmos sobre o que aconteceu. Um olhar atravessado pode ser interpretado como desprezo ou como distração. A escolha da leitura muda completamente nossa reação. Por isso, o estoicismo nos propõe a filtrar os acontecimentos com lucidez. Essa prática exige vigilância interior. Mas, à medida que treinamos esse olhar, ele se torna mais natural. Com o tempo, começamos a reagir com mais calma, a pensar antes de agir, a observar antes de tirar conclusões. E essa clareza reduz o impacto das emoções descontroladas. A ansiedade diminui, porque deixamos de ver fantasmas onde há apenas sombras. A tristeza se torna mais leve, porque compreendemos que muitas dores são interpretações que podem ser revistas. Essa reeducação emocional é um dos legados mais práticos e urgentes do pensamento estoico. Marco Aurélio, em seus escritos, reforçava constantemente a importância de observar os próprios pensamentos. Ele escrevia para si mesmo, não para os outros, justamente como um exercício de autoconhecimento e autocorreção. Ele sabia que a mente, sem disciplina, cria dramas desnecessários, e que a disciplina do pensamento é uma forma de liberdade. Ser livre, no estoicismo, não é fazer o que se quer a qualquer momento, mas sim ser dono de si, dono das próprias interpretações, dono da própria serenidade. Isso é mais valioso do que qualquer bem externo. Com essa clareza, encerramos os 10 exercícios estoicos, que funcionam como verdadeiros remédios contra a ansiedade, a tristeza e a solidão. A gentileza consigo mesmo, o cuidado com a saúde mental, a aceitação da realidade, a gratidão, o foco no próprio caminho, a ampliação da perspectiva, a consciência da impermanência, o enfrentamento das adversidades, o recomeço diário e o olhar objetivo sobre as emoções, cada um deles representa uma ferramenta prática para construir uma vida mais equilibrada. E mais do que entender esses ensinamentos, o mais importante é colocá-los em prática,
mesmo que aos poucos. Conhecer os princípios estoicos é apenas o início da jornada. A verdadeira transformação acontece na prática, no cotidiano silencioso, nas pequenas decisões que tomamos sem plateia. Saber que tudo é passageiro, que devemos aceitar o que não controlamos, ou que é necessário olhar com objetividade para as emoções, tudo isso perde força se não for incorporado ao modo de viver. Os estoicos não buscavam apenas acumular conhecimento, mas encarnar a sabedoria. Para eles, filosofia não era discurso bonito, mas ferramenta de vida. É isso que torna o estoicismo tão atual. Ele não é teoria distante, é um mapa de ação para os dias difíceis. Epicteto dizia: não se orgulhe de conhecer os princípios, mas sim de vivê-los. Isso significa que a prática vale mais do que qualquer citação. Não adianta falar em aceitação e perder o controle diante de um atraso. Não adianta repetir frases sobre gratidão se passamos o dia reclamando. O estoico não se ilude com palavras. Ele treina a coerência entre pensamento, emoção e ação. E esse treino é diário. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser atento. Cada situação difícil é uma chance de aplicar uma das lições. Cada emoção desafiadora é uma oportunidade de colocar à prova o que foi aprendido. É normal, no entanto, que a mudança venha devagar. O pensamento estoico respeita o tempo das coisas. Marco Aurélio não se transformou em exemplo de serenidade da noite para o dia. Ele escreveu suas meditações como lembretes, como conversas com ele mesmo, porque também escorregava. A evolução emocional é construída com consistência, não com pressa. Por isso, ao tentar aplicar esses ensinamentos, tenha paciência. Não se cobre por resultados imediatos. Celebre cada pequeno avanço, uma crítica que você escutou com mais calma, uma decisão tomada com mais clareza, um momento de silêncio em que antes havia reatividade. Outra atitude fundamental é a vigilância sobre os próprios pensamentos. Marco Aurélio alertava que a alma se molda pelos pensamentos que cultiva. Quando acordamos pela manhã e já nos deixamos levar pela reclamação, pela comparação ou pelo medo, nosso dia segue nesse tom. Mas se aprendemos a identificar esses padrões e os redirecionamos, já mudamos o curso do dia. Isso não exige grandes esforços. Às vezes, é uma respiração profunda, um passo para trás antes de reagir. Um pensamento reformulado. Isso é ruim? Ou sou eu que estou interpretando assim? Esse cuidado com o pensamento é o coração da prática estoica. Com o tempo, essas ações pequenas constroem uma nova estrutura interior. Ficamos menos frágeis diante das pressões externas, menos dependentes da aprovação dos outros, mais conectados com aquilo que realmente importa. A tristeza, a ansiedade, o medo, eles continuam aparecendo, mas já não nos dominam. Tornam-se visitantes breves, não inquilinos permanentes. A filosofia estoica não promete eliminar a dor, mas sim nos ensinar a atravessá-la com dignidade. E essa dignidade nasce da coragem de viver com clareza e verdade. Seguir com essa filosofia exige lembrar-se constantemente de que é possível recomeçar, fortalecer-se e aprimorar-se. A prática estoica é uma escolha diária, e cada dia vivido com atenção e propósito é uma vitória silenciosa contra o caos interno. Na sequência, vamos mergulhar em algumas histórias e exemplos práticos que ilustram como esses princípios podem ser vividos por qualquer pessoa, em qualquer contexto, porque o estoicismo não pertence ao passado. Ele é, antes de tudo, uma proposta de vida para o presente. Imagine Cláudia, uma mulher de 62 anos, que passou a vida toda cuidando dos outros. Filhos, marido, pais idosos, sempre se colocou em segundo plano. Quando os filhos saíram de casa e ela se divorciou, sentiu-se sozinha, perdida, sem propósito. As noites pareciam mais longas e a ansiedade começou a ocupar o espaço que antes era preenchido por obrigações. Cláudia poderia ter afundado na tristeza, mas ela fez algo diferente. Encontrou em um livro sobre estoicismo uma frase que a marcou: "Você é dono apenas das suas ações, e isso basta." A partir daí, ela começou a aplicar um exercício por vez, com paciência e intenção. Ela começou tratando-se com mais gentileza, parou de se culpar por não ter feito tudo perfeito. Depois, retomou o hábito de caminhar no parque. Em silêncio,
Prestava atenção à respiração, ao corpo, ao momento. Percebeu que não precisava mais correr atrás de ninguém, apenas cuidar da própria presença. Quando os pensamentos ansiosos vinham, como o medo de envelhecer sozinha ou de não ser mais necessária, ela lembrava de Epicteto. Algumas coisas dependem de nós, outras não. E devolvia a atenção ao que podia fazer naquele instante. Respirar, cuidar de si, manter a mente presente. Em outro cenário temos Paulo, um motorista de aplicativo que passa até 12 horas por dia no trânsito. A rotina é cansativa, os passageiros muitas vezes impacientes, o ganho financeiro instável. Durante um período difícil, em que acumulava dívidas e enfrentava conflitos familiares, Paulo começou a se sentir dominado pela irritação. Mas um dia, enquanto esperava uma corrida, assistiu a um vídeo sobre Marco Aurélio e ouviu: "Não é o que acontece com você, mas como você reage, que importa." Aquilo fez sentido. Ele passou a usar o tempo entre uma corrida e outra para meditar brevemente, mesmo dentro do carro. Observava os pensamentos, respirava e dizia a si mesmo: "Posso escolher a calma." Essa simples mudança fez toda a diferença. Paulo continuava no mesmo ambiente difícil, mas agora escolhia responder de outra forma. Quando um passageiro o tratava com desdém, ele não rebatia, apenas respirava fundo e dizia por dentro: "Isso não define quem eu sou." Com o tempo, a ansiedade diminuiu, a mente ficou mais leve e até os conflitos familiares começaram a se dissolver. O estoicismo não mudou o mundo de Paulo, mas mudou a maneira como ele caminhava dentro dele. E isso, como ele mesmo disse, foi como trocar uma tempestade por um guarda-chuva firme. Esses exemplos mostram que os princípios estoicos não são abstratos ou inalcançáveis. Eles cabem em qualquer rotina, em qualquer fase da vida. Não exigem dinheiro, nem tempo extra, nem um retiro espiritual. O que eles pedem é atenção, vontade de crescer e comprometimento com algo maior que o impulso do momento. Quando escolhemos praticar o estoicismo, estamos escolhendo uma vida mais centrada, mais consciente, mais serena. Não é sobre eliminar emoções, mas sobre não ser dominado por elas. O verdadeiro praticante do estoicismo não é aquele que decora frases de filósofos antigos, mas aquele que, em silêncio, escolhe a paciência diante da provocação, que respira fundo diante do medo, que aceita o que não pode mudar sem se revoltar, que sorri com gratidão diante das pequenas alegrias. Essa sabedoria simples, quando aplicada, muda destinos. E à medida que mais pessoas a praticam, mais ambientes são transformados, porque a serenidade é contagiosa. Na próxima etapa, vamos refletir sobre como usar a filosofia estoica para fortalecer nossas relações, inclusive com quem nos fere. Relacionar-se com os outros é talvez um dos maiores campos de teste para quem pratica o estoicismo. Afinal, é fácil manter a serenidade no silêncio do próprio quarto. O desafio real começa quando lidamos com pessoas difíceis, palavras ofensivas, injustiças, mágoas antigas ou atitudes inesperadas. Nessas horas, a filosofia se torna algo vivo. É ali que temos a chance de aplicar o que aprendemos. Marco Aurélio dizia que as pessoas farão coisas erradas porque não sabem o que fazem, e que nossa missão não é reagir com raiva, mas com compreensão. Não se trata de aceitar abusos, mas de não permitir que o erro do outro destrua a nossa paz. Imagine alguém que te feriu com palavras duras, que te ignorou ou traiu sua confiança. A primeira reação natural é o ressentimento. A mente começa a criar diálogos imaginários, ensaiar respostas, cultivar a mágoa como forma de proteção. Mas o estoico enxerga esse ciclo como um veneno silencioso. Sêneca alertava que o ressentimento nos corrói mais do que o ato que o causou. Guardar raiva é como tomar veneno esperando que o outro adoeça. O estoicismo nos convida a quebrar esse ciclo, não pelo outro, mas por nós mesmos. Perdoar não é esquecer, é libertar-se do fardo emocional e recuperar a clareza interior. Para isso, é necessário distinguir duas coisas: o que o outro fez e o que você faz com isso. O que fizeram com você está no passado. O que você decide sentir, pensar e fazer a partir disso está no presente e está sob seu controle. Epicteto insistia: ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. A dor inicial pode até ser inevitável, mas o sofrimento prolongado,
alimentado por pensamentos repetitivos, é uma escolha, mesmo que inconsciente. O estoicismo ensina a observar a dor sem se afundar nela, a acolher o sentimento sem permitir que ele se torne uma prisão. Outra ferramenta valiosa é a empatia estoica, não uma empatia sentimental, mas racional. Marco Aurélio sugeria olhar para quem nos irrita e pensar: essa pessoa também é feita de carne, osso e pensamentos confusos como eu. Ela também erra, também sofre, também busca paz. Esse exercício não é para justificar comportamentos nocivos, mas para não nos colocar em uma posição superior. O estoico reconhece a ignorância e a fragilidade do outro sem arrogância, apenas com a lucidez de quem entende que todos estamos aprendendo. Essa visão nos protege da vingança e da dureza excessiva. Nas relações familiares, onde os laços são profundos e os atritos inevitáveis, o estoicismo ajuda a resgatar o respeito e a paciência. Nem sempre é possível ter um diálogo ideal. Às vezes, o melhor que podemos fazer é não reagir. O silêncio, quando vem da sabedoria e não da fuga, pode ser um bálsamo, um olhar que não julga, uma palavra que não acusa, uma atitude que não responde no mesmo tom. Tudo isso é prática filosófica. E é nesse tipo de conduta que o estoico mostra sua força, quando escolhe a calma, onde a maioria escolheria a fúria. Essa capacidade de não revidar com impulsividade não é fraqueza, é domínio de si. O verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E quando cultivamos esse autocontrole, algo mágico acontece. O ambiente à nossa volta também muda. A hostilidade perde força, a tensão se dissolve. Às vezes, basta uma pessoa firme e serena para mudar o clima de uma conversa, o tom de um encontro, o rumo de um conflito. Essa é a beleza do estoicismo aplicado. Ele transforma não só quem o pratica, mas tudo ao redor. Quando uma pessoa pratica o estoicismo com sinceridade, sua presença começa a emitir algo diferente. Ela se torna um ponto de equilíbrio em meio ao caos, alguém que inspira calma sem precisar levantar a voz, que transmite força sem precisar controlar ninguém. Não se trata de um esforço para parecer sereno, mas do resultado natural de uma mente que se conhece. E quando estamos diante de alguém assim, percebemos: é aquela pessoa que, mesmo sob pressão, não se desespera, que escuta mais do que fala, que pensa antes de reagir, que evita fofocas e não se deixa levar pela raiva coletiva. Esse tipo de conduta tem mais impacto do que 1000 discursos motivacionais. Essa força silenciosa não nasce de fórmulas prontas, mas de um trabalho interno contínuo. O estoicismo não se limita a momentos de crise. Ele é uma filosofia de todos os dias. Está no modo como você começa a sua manhã, na forma como lida com as pequenas frustrações, no cuidado com o que consome mentalmente, nas palavras que escolhe ao conversar com alguém cansado ou irritado. Cada gesto cotidiano é uma oportunidade de expressar virtude. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, se preocupava com a humildade, com a simplicidade e com a retidão dos próprios atos. Ele sabia que o exemplo tem mais força que a autoridade. Com o tempo, esse modo de viver cria raízes profundas. E o que antes era apenas esforço consciente se transforma em postura espontânea. Você não precisa mais se lembrar de controlar a raiva. Ela aparece com menos frequência. Não precisa mais lutar para se concentrar. A mente já aprendeu a voltar ao presente. Não é que as dificuldades desaparecem, mas sua reação se transforma. Isso muda completamente a experiência da vida. A ansiedade dá lugar à confiança. A tristeza, à aceitação. O medo, à coragem silenciosa. Não é perfeição. É estabilidade interior, conquistada com consistência e propósito. Outro efeito poderoso dessa prática é o realinhamento do propósito pessoal. Muitos se sentem perdidos porque vivem apenas para cumprir tarefas, pagar contas ou buscar validação externa. Mas o estoicismo nos pergunta: para que você vive? Essa pergunta simples é um convite para ir além da rotina automática. Viver com propósito não significa ter um grande plano de vida. Às vezes é apenas acordar e decidir agir com dignidade, oferecer o melhor de si no que estiver ao seu alcance, ser justo em meio à injustiça, manter a calma onde reina a confusão. Esse propósito silencioso é poderoso e transformador.
Essa clareza de propósito nos protege das distrações. Enquanto o mundo tenta nos convencer de que precisamos de mais para sermos felizes, o estoicismo nos mostra que, muitas vezes, precisamos de menos ruído, menos pressa, menos necessidade de aprovação. Quando o foco está naquilo que realmente importa, as distrações perdem força. Isso não quer dizer que você deve se isolar do mundo, mas que aprende a navegar nele com consciência. Você escolhe o que absorve, o que responde, o que alimenta com sua atenção. Essa seleção cuidadosa é uma forma de liberdade prática. À medida que aprofundamos essa filosofia, percebemos que viver bem não é sinônimo de viver fácil. O estoico não busca conforto, busca clareza. E essa clareza permite viver com mais profundidade, mesmo nos dias difíceis. Ele aprende a apreciar o que é simples, a honrar o que é essencial, a reconhecer a preciosidade do tempo, da saúde, da presença. No próximo bloco, vamos refletir sobre como o estoicismo pode nos preparar para os grandes momentos da vida. Não só os bons, mas também aqueles em que somos chamados a tomar decisões difíceis ou enfrentar perdas inevitáveis. Existem momentos na vida em que somos chamados a decidir entre o fácil e o certo. São situações que testam nossa integridade, nosso autocontrole e nossa clareza de valores. Nessas horas, a filosofia estoica se mostra uma verdadeira aliada. Ela nos treina antecipadamente para que não sejamos pegos desprevenidos quando os ventos da vida mudarem. Sêneca dizia que devemos praticar o desapego antes que a perda venha, a coragem antes que o medo apareça, a razão antes que a emoção nos consuma. Essa preparação antecipada é uma das grandes forças do pensamento estoico. Ele nos arma para a vida real, não para um mundo idealizado. Pense em uma decisão difícil que você teve de tomar ou que ainda precisa tomar. Talvez envolva o fim de um relacionamento, uma mudança profissional, um afastamento familiar, ou mesmo aceitar um diagnóstico inesperado. Nessas horas, o estoico não se deixa levar apenas pelo impulso ou pela emoção do momento. Ele se afasta mentalmente da situação, olha com objetividade e pergunta: o que está sob meu controle? Qual ação expressa melhor os meus valores? Essa pausa estratégica evita decisões precipitadas e aumenta as chances de escolher com maturidade. As perdas inevitáveis ao longo da vida também encontram no estoicismo um acolhimento firme. Marco Aurélio perdeu filhos, amigos, companheiros de batalha, e mesmo assim manteve-se íntegro. Ele escrevia que tudo o que nos é dado, um dia será tirado, porque nada realmente nos pertence. Isso pode parecer frio à primeira vista, mas é libertador. Quando compreendemos que nada é permanente, passamos a valorizar mais intensamente o que temos, enquanto temos. A presença das pessoas, a saúde, o tempo, os momentos simples, tudo isso se torna mais precioso quando sabemos que é finito. Esse entendimento também nos ensina a soltar com mais leveza. Quando alguém parte, quando algo termina, o estoico não nega a dor, ele a atravessa com dignidade. Ele reconhece que a tristeza faz parte do ciclo da vida, mas não permite que ela destrua seu espírito. Ele honra a memória, aprende com a experiência e segue adiante com o coração mais forte. Não há negação nem apego cego. Há aceitação corajosa. Essa é a diferença entre sofrer como vítima e sofrer como um ser consciente. Um aceita, aprende e cresce. O outro se afunda no que já não pode mudar. O estoicismo também nos ajuda a tomar decisões difíceis com menos culpa. Quando fazemos o que está alinhado aos nossos valores, mesmo que isso desagrade os outros, encontramos paz. Epicteto dizia que não se deve trocar a tranquilidade da alma pela aprovação alheia. Às vezes, fazer o que é certo exige decepcionar expectativas externas, recuar de compromissos que não fazem mais sentido, colocar limites em relações que nos adoecem, dizer não onde sempre dissemos sim. Nesses momentos, o estoico se apoia na firmeza de seus princípios, não na emoção nem na pressão. Por fim, tomar decisões conscientes é também aceitar as consequências delas com responsabilidade. O estoico não culpa o mundo, nem se enche de arrependimento por algo que foi feito com base em reflexão. Ele sabe que viver é escolher, e que escolher sempre envolve renúncias. Mas quando a escolha vem de um lugar de verdade, ela traz paz. Mesmo que doa,
mesmo que traga rupturas. A serenidade que nasce da coerência é mais valiosa do que qualquer conforto provisório. No próximo bloco, vamos explorar como a filosofia estoica pode ser aplicada na construção de um legado pessoal, algo que transcende o agora e que pode inspirar outras vidas. O estoicismo nos convida a refletir sobre o legado que estamos deixando, mesmo que nunca tenhamos pensado nisso conscientemente. Não se trata de fama, estátuas ou biografias. O verdadeiro legado estoico não é medido em reconhecimento público, mas em influência silenciosa. Está nos exemplos que deixamos, nas virtudes que praticamos e nas pequenas sementes de sabedoria que espalhamos ao longo do caminho. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia como um aprendiz. Suas meditações não foram feitas para publicação, mas para orientação própria. E, no entanto, séculos depois, continuam guiando pessoas que ele jamais imaginou alcançar. Isso é um legado, algo que continua vivo mesmo após o fim da nossa presença física. O interessante é que esse tipo de legado não exige grandeza exterior. Você pode estar trabalhando em silêncio, cuidando de um parente, ajudando colegas, educando seus filhos, apoiando alguém em crise, e ainda assim estar construindo um impacto duradouro. O estoico entende que cada gesto conta. Uma palavra calma no momento certo, um conselho firme, um exemplo de autocontrole quando tudo parece fora de lugar. Essas ações não são insignificantes. Elas moldam o ambiente. Elas ensinam sem discursos. Elas ficam na memória de quem convive com você. E isso vale mais do que qualquer medalha. Sêneca dizia que viver bem é uma arte, e que aqueles que aprendem a viver com sabedoria, mesmo sem escrever uma linha sequer, deixam marcas profundas. Um pai que ensina ao filho a importância da honestidade, mesmo diante da tentação. Uma mãe que enfrenta dificuldades com dignidade e não se entrega ao desespero. Um professor que transmite valores mais do que fórmulas. Um colega de trabalho que não se deixa corromper. Cada um, à sua maneira, está criando um rastro de influência silenciosa. O estoico vive como se alguém o observasse o tempo todo. Não por vaidade, mas por responsabilidade moral. A beleza desse legado é que ele não depende de idade, cargo, recursos ou popularidade. Ele depende de escolha. Escolha de agir com virtude quando seria mais fácil ceder à mediocridade. Escolha de manter o caráter mesmo quando ninguém está olhando. Escolha de falar com sabedoria, mesmo quando o ambiente é hostil. O mundo está carente de bons exemplos. E o estoico sabe que, ao viver com consciência, ele não apenas se fortalece, ele também fortalece os outros. Sua presença se torna um convite à reflexão, e sua conduta, uma inspiração silenciosa. É comum pensar que só quem faz grandes feitos deixa marcas, mas a filosofia estoica nos mostra o contrário. Às vezes é justamente na vida discreta, feita de pequenos atos consistentes, que mora a maior força. O estoico não precisa ser lembrado com homenagens. Ele se basta em saber que viveu com coerência, que enfrentou a dor com dignidade, que não se corrompeu nos momentos difíceis, que tratou os outros com respeito, mesmo quando não recebeu o mesmo. Esse tipo de integridade constrói um legado invisível, mas duradouro. Um legado que atravessa gerações, mesmo sem nome. E esse legado também pode ser deixado dentro de si. Sim, porque viver de maneira estoica não transforma apenas o mundo externo, transforma sua alma. Cada gesto de coragem diante do medo, cada escolha pela virtude em vez do prazer fácil, cada reação calma onde antes havia explosão. Tudo isso esculpe aos poucos uma versão mais nobre de você mesmo. Esse é o maior presente que a filosofia pode te dar. No próximo bloco, vamos refletir sobre como manter a constância nesse caminho, mesmo quando tudo em volta parecer desmoronar. A constância é um dos maiores desafios para quem escolhe viver de maneira mais consciente. No início, é comum sentir entusiasmo. As ideias estoicas fazem sentido, trazem alívio, despertam uma nova forma de olhar a vida. Mas com o tempo, surgem os testes reais. Um dia difícil no trabalho, uma decepção inesperada, um problema de saúde, uma recaída emocional. É nessas horas que a filosofia precisa deixar de ser apenas inspiração e se tornar sustentação. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: "Levante-se, homem, você foi feito para a virtude, não para a fuga."
Essa fala era um lembrete. Até ele precisava ser lembrado. Todos nós precisamos. A constância não exige perfeição, mas sim retorno. É normal escorregar, se perder em um dia ruim, reagir com impaciência ou se esquecer de tudo o que aprendeu. O erro não está em cair, mas em desistir de levantar. O estoico aceita suas recaídas com honestidade. Ele não se condena, nem finge que não errou. Ele observa, aprende e volta ao eixo. Isso exige humildade, vigilância e, acima de tudo, comprometimento com algo maior do que a emoção passageira. A constância nasce quando você entende que está construindo uma vida, não colecionando bons dias. A prática da filosofia estoica, assim como qualquer disciplina, é mais sobre rotina do que sobre eventos. Ler uma página por dia, escrever reflexões pela manhã, observar os próprios pensamentos à noite, meditar por 5 minutos, são gestos pequenos, mas poderosos. São âncoras que impedem a mente de se perder. Marco Aurélio não escrevia longos tratados, ele registrava fragmentos. Epicteto ensinava seus alunos com frases curtas e diretas. O poder estava na repetição, na presença, na continuidade. Não importa quão ocupada seja sua vida, sempre há espaço para um instante de clareza. Além disso, a constância exige que lidemos com a impaciência. Muitas vezes queremos resultados imediatos, menos ansiedade, mais calma, mais equilíbrio. Mas o estoicismo é um processo. Cada crise enfrentada é um treino. Cada dor superada é um avanço. A virtude se fortalece como um músculo, no atrito, na resistência, no esforço silencioso. E quanto mais praticamos, mais natural se torna escolher a calma em vez do impulso, o silêncio em vez do confronto, a sabedoria em vez da pressa. O progresso estoico não é medido por performance, mas por presença. Você está atento? Está tentando agir melhor do que ontem? Então já está no caminho. É importante lembrar que você não está sozinho nesse percurso. Milhares de pessoas em todo o mundo redescobriram no estoicismo uma base para viver com mais firmeza. Há uma comunidade invisível de buscadores, gente comum, em situações comuns, tentando viver com mais virtude, clareza e paz. Mesmo que ninguém ao seu redor compartilhe desses valores, você faz parte de algo maior, e isso pode ser uma fonte de motivação. Pensar que sua prática diária, por mais simples que pareça, contribui para um mundo mais consciente, mais íntegro, mais lúcido. Por fim, manter a constância é lembrar-se diariamente do porquê começou. O que te trouxe até aqui? Qual dor você queria aliviar? Que tipo de pessoa você deseja se tornar? Essas respostas não precisam ser perfeitas, apenas verdadeiras. Quando o propósito está claro, a constância encontra raízes. E mesmo nos dias nublados você saberá que vale a pena continuar. No próximo bloco, vamos refletir sobre como o estoicismo nos ajuda a cultivar paz interior, mesmo em um mundo instável, e por que essa paz é a maior conquista que podemos alcançar. A paz interior é um dos objetivos centrais do estoicismo. Mas, diferente da ideia popular de tranquilidade, aquela que depende de um ambiente calmo, sem problemas ou contratempos, a paz estoica é ativa, enraizada na lucidez. É o estado de espírito que permanece firme mesmo quando tudo ao redor está instável. Sêneca dizia que a verdadeira calma não é a que se encontra em um lugar isolado, mas a que se carrega dentro de si. Essa paz não exige silêncio externo, mas domínio interno. Ela nasce quando aprendemos a observar a realidade como ela é, aceitar o que não depende de nós e agir com virtude diante do que podemos transformar. Vivemos em um mundo acelerado, ruidoso, cheio de estímulos e distrações. A todo momento, somos puxados para fora, pelas redes sociais, pelos problemas alheios, pelos dramas cotidianos. O resultado disso é uma mente dispersa, reativa, vulnerável. O estoicismo nos oferece um caminho contrário, voltar-se para dentro. Não como fuga, mas como fonte. Quando deixamos de buscar tranquilidade nas circunstâncias e passamos a construí-la dentro de nós, algo poderoso acontece. Não importa o trânsito, a crítica, a mudança de planos, o atraso, o desentendimento, a serenidade permanece.
e é ela que nos permite responder com sabedoria em vez de reagir com impulso. Marco Aurélio, no auge do poder, cercado por guerras, traições e pressões políticas, escreveu que a tranquilidade vem de dentro. Mesmo diante do caos, ele buscava a clareza. E encontrava essa clareza não fora, mas nas suas reflexões, no seu compromisso com a razão, na lembrança constante de que nada externo pode roubar a alma de quem permanece vigilante. Essa é uma lição fundamental para os tempos atuais. A paz interior não é um presente, é uma construção diária, feita de pensamentos bem escolhidos, atitudes coerentes e decisões firmes. Não vem fácil, mas se torna mais sólida a cada prática. Essa serenidade estoica não elimina emoções. O medo, a tristeza, a frustração, todos continuam fazendo parte da experiência humana. A diferença está em como lidamos com eles. O estoico não se recusa a sentir, mas se recusa a ser escravo do que sente. Ele observa, nomeia, acolhe e decide com consciência. A paz interior surge desse espaço entre sentir e agir. Um espaço onde não somos arrastados, mas conduzimos, onde não negamos o que se passa dentro de nós, mas também não permitimos que isso nos desestabilize por completo. Essa é uma habilidade que se desenvolve e que muda tudo. O curioso é que, quanto mais cultivamos essa paz, mais percebemos que ela contagia. Uma pessoa centrada, presente e tranquila tem o poder de influenciar o ambiente ao seu redor. Em vez de absorver o caos externo, ela passa a irradiar estabilidade. Torna-se uma referência, mesmo que em silêncio. Isso não significa ser imune aos desafios, mas ser menos vulnerável a eles. A verdadeira força não está em parecer imperturbável, mas em conseguir voltar ao centro rapidamente após cada abalo. Essa capacidade é treinada, e o estoicismo oferece todas as ferramentas para isso. Com essa base sólida, passamos a ver a vida com mais leveza. Não porque tudo fica fácil, mas porque paramos de lutar contra o inevitável e focamos no que realmente importa. Essa clareza nos leva a uma nova forma de liberdade, a liberdade interior. No próximo bloco, vamos refletir sobre esse conceito, o que realmente significa ser livre à luz do pensamento estoico e como cultivar essa liberdade mesmo em situações que parecem limitadoras. Para os estoicos, a liberdade mais valiosa não é a de ir e vir, mas a de pensar, escolher e agir conforme a própria consciência. Epicteto, que viveu parte da vida como escravo, foi um dos maiores defensores dessa ideia. Ele dizia que um homem pode estar preso fisicamente, mas ainda assim ser livre se souber governar sua mente. A verdadeira prisão não está nas paredes externas, mas nos pensamentos desordenados, nas paixões descontroladas e no apego ao que não podemos mudar. A liberdade interior, portanto, não depende de circunstâncias, mas de disciplina mental e clareza de valores. Essa liberdade é construída quando deixamos de ser reativos e passamos a ser reflexivos. Quando alguém nos ofende, podemos responder no impulso, presos à necessidade de defender o ego, ou podemos respirar, analisar e escolher a resposta mais sábia. No primeiro caso, somos escravos das emoções. No segundo, somos livres. Quando desejamos algo intensamente e não conseguimos, podemos nos desesperar ou aceitar com serenidade. A escolha define se somos governados pelos eventos ou por nós mesmos. E o estoico sempre busca governar a si, não o mundo. Essa liberdade também está na forma como reagimos ao medo. O medo é um dos maiores limitadores da ação humana. Quantas decisões deixamos de tomar, quantas palavras deixamos de dizer, quantos caminhos não seguimos por medo do fracasso, da rejeição, da crítica. O estoicismo nos ensina que o medo só tem poder quando o tratamos como uma ameaça absoluta. Quando olhamos de frente para ele, muitas vezes vemos que ele é apenas uma construção mental, uma expectativa negativa projetada no futuro. A liberdade começa quando paramos de fugir e começamos a encarar. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa força é a essência da liberdade estoica. É o poder de não se deixar dominar por elogios nem por insultos, por ganhos nem por perdas.
É a capacidade de manter a direção mesmo quando o vento muda. É a consciência de que você pode perder tudo, menos sua integridade. E é essa integridade que torna o estoico inabalável. Não por ser insensível, mas por ser centrado em algo que não se move com o mundo. É importante entender que essa liberdade não significa indiferença. O estoico se importa, sente, deseja, sonha, mas ele não se confunde com isso. Ele reconhece o valor da vida, das relações, das conquistas, mas não entrega a elas o poder sobre seu equilíbrio. Ele ama com profundidade, mas sem apego doentio. Trabalha com dedicação, mas sem obsessão pelo resultado. Vive com intensidade, mas sem ilusão de controle total. É esse equilíbrio que liberta, porque nos permite viver plenamente, sem sermos reféns das circunstâncias. Essa liberdade interior, uma vez conquistada, transforma a maneira como lidamos com o mundo. Passamos a agir com mais leveza, a escutar com mais atenção, a decidir com mais autonomia. As pressões externas continuam existindo, mas já não nos comprimem tanto por dentro. A opinião dos outros pesa menos. As expectativas perdem o poder. A vida se torna mais autêntica. No próximo bloco, vamos refletir sobre como o estoicismo pode nos ajudar a envelhecer com dignidade e por que os anos, longe de serem um fardo, podem ser o auge da sabedoria. O estoicismo oferece uma visão profunda e libertadora sobre o envelhecer. Em vez de ver a passagem do tempo como uma perda ou decadência, os estoicos a enxergam como uma conquista, uma oportunidade de se aproximar da verdadeira sabedoria. Marco Aurélio, mesmo em seus últimos anos, ainda escrevia para si com humildade, tentando melhorar, ajustar os pensamentos, lapidar a alma. Envelhecer para ele era um privilégio, um tempo estendido para se tornar mais justo, mais sereno, mais sábio. E essa é uma visão que poucos cultivam hoje, em uma sociedade obcecada pela juventude e pela aparência. Sêneca foi ainda mais direto. Ele dizia que a velhice não é um fardo, mas uma libertação. Com o tempo, deixamos de nos importar com o que realmente não importa. A pressa se transforma em atenção, a vaidade em simplicidade, o medo de errar em aceitação de quem somos. Quando vivida com consciência, a velhice pode ser a fase mais rica da vida, não em velocidade, mas em profundidade. É nela que olhamos para trás com mais clareza, para frente com mais humildade e para o agora com mais presença. Isso não significa que o envelhecimento seja isento de desafios. Há dores, perdas, limitações físicas, mas o estoico aprende a lidar com isso de forma lúcida. Ele entende que tudo que nasce está destinado a partir, que o corpo muda, mas a essência pode se elevar, que o sofrimento não está no tempo que passa, mas na resistência a essa passagem. Quando aceitamos o fluxo natural da vida, como as estações do ano que se sucedem sem resistência, entramos em harmonia com o que é. E viver em harmonia é uma das maiores formas de paz. Epicteto, que já era velho e doente quando ensinava seus discípulos, dizia que nada impede alguém de viver com excelência. Nem a idade, nem a saúde, nem a posição social. A excelência para ele era viver com virtude, fazer o bem, falar com clareza, agir com justiça, manter o coração firme. E tudo isso pode ser praticado até o último dia. O estoicismo não limita a virtude a uma fase da vida. Pelo contrário, quanto mais tempo se vive, mais oportunidades temos de exercê-la com maturidade. Outra beleza do envelhecimento estoico é a capacidade de ensinar pelo exemplo. Os mais velhos, quando vivem com equilíbrio, tornam-se faróis para os mais jovens. Não precisam dar longos conselhos. Sua conduta já transmite sabedoria. Um idoso que não se desespera diante da dor, que não reclama a cada mudança, que acolhe a passagem do tempo com leveza, essa pessoa está ensinando, mesmo em silêncio. Está mostrando que é possível viver com dignidade, mesmo quando a juventude física se esvai, que a alma pode brilhar mais forte com o tempo. Essa sabedoria silenciosa é uma das maiores contribuições que alguém pode deixar ao mundo. E ela se constrói pouco a pouco, com reflexões sinceras, com prática de valores e com a coragem de se transformar. O envelhecimento para o estoico não é um fim, é uma elevação, um momento de colher o que foi plantado, de acertar o que ainda pode ser corrigido, de oferecer ao mundo um olhar mais calmo e um coração mais estável.
No próximo bloco, vamos refletir sobre como manter viva essa busca por virtude, mesmo diante das distrações e pressões da vida moderna. Se chegou até aqui, você já entendeu. A verdadeira força não está em controlar o mundo, mas em governar a si mesmo. O estoicismo não é uma filosofia distante, é um manual prático para quem quer viver com mais clareza, dignidade e propósito. E se você sentiu que essas ideias fazem sentido, continue mergulhando nesse caminho. Recomendo que você assista à playlist Foque em Si. Lá você encontrará reflexões estoicas que vão te ajudar a manter o equilíbrio, fortalecer sua mente e se reconectar com o que realmente importa, porque no fim, a maior transformação começa quando você decide cuidar de si com consciência.